Olá, buenas. Me chamo Valdir Cabeça. Me dedico a dar classes de MMA, Jiu-Jitsu e Grappling. Hago isso há muitíssimo tempo. Vim a Madrid e aqui estou. Bueno, la primera vez, el primer contacto que he tenido con la lucha, na verdade, eu tinha um tio que vivia numa cidade, eu vivia num pueblo. Então, todos os finais de semana, ele venia, às vezes venia, sobretudo no verano, e nos botava a treinar. E hacía lucha. E era um pouco old school, não? Então, nós outros éramos ninhos, teníamos, eu e meu primo, teníamos 8 anos. E esse foi o primeiro contato que teníamos, não, com a lucha, que eu tinha tenido com a lucha. E a partir disto eu queria pelear, queria conhecer arte marcial, e aí foi o primeiro contato, na verdade. Logo, pois, com 14 anos eu vim a buscar minha vida, pois eu saí de minha casa e comecei a treinar. A primeira coisa que eu vi também, o primeiro contato que eu tive com o jiu-jitsu foi com 15 para 16 anos, eu creio. Eu fui na classe e não me gostou nada, na verdade que não me gostou nada, porque me rasgaram a cara, pois, sabe, eu não me gostou isto, e comecei a ser capoeira. E aí me enganchou a capoeira. Logo mais tarde, com 18 anos, aí foi onde eu comecei mesmo de verdade, aí nas classes de jiu-jitsu, e logo, pois, isto me enganchou um pouco, parei um pouco mais, mas logo aí, pois, com MMA, tudo era novo, não? Tudo era muito novo. E eu queria praticar isso, assim, ao final. Assim foi meu princípio, não? Conheci alguns maestros bons, muita gente ensinando muita coisa. Sempre tem alguns maestros que tu não deu vida, não? Então, eu tenho bons maestros, mais antigos. E, na verdade, estou aqui, eu creio que é um seguimento dos seus trabalhos, não? Dos maestros que eu tenho. E assim sigue. E amanhã vem outro, e sucessivamente. É uma linhagem que tu vai deixando e assim está. Meus inícios em Espanha é complicado, na verdade o princípio é muito complicado. Imagina-te que é um deporte que não era muito bem visto, não? Até em Brasil. Eu havia, pois, justo nesta época, eu havia peleado em Sudáfrica, um evento que chamava UFA, não? E foi a primeira vez que eu havia viajado. E a partir disso eu queria ir-me de Brasil, não? Conhecer outro país, conhecer outra gente, enfim. E a proposta foi o primeiro contato Nova Zelândia, New Zealand, né? Pero logo, por X coisas, eu vim parar em Madrid. Quando eu cheguei em Madrid, eu busquei o contato em alguns ginásios para dar classe, não, com o currículo, e a gente não, esse deporte não, MMA, que então, até então era vale tudo. Não, os outros não queremos isto, que isto não mola, você não está aqui. Vale, porque passou aquele tempo, logo comecei a dar classes justo no ginásio Barcelona, o antigo ginásio Barcelona, né? O mítico ginásio Barcelona. Comecei a dar classe, foi tudo com minha pessoa aí. E eu me acordo, a primeira história que eu tenho em Espanha foi eu e Alejandro, o Menduim, em uma peleia em Barcelona. Eu cheguei aqui, eu cresci há um mês, e me ofereci essa peleia, um combate contra um ex-peleador. E logo eu cheguei aí, e o peso seria 77 quilos. Imagina tudo, eu com 77 quilos. Enfim, eu não passei, o peso deu 77,200. E eu queria ensinar que eu estava aqui. E não havia muita gente na MMA. Enfim, a peleia não é sucedida por causa de 200 gramas. Logo, lhe dei minha bolsa a ele, tão pouco ele queria pelear. Claro, este está dando-me dinheiro para pelear comigo. E eu queria não. Então foi muito duro, o princípio foi duro. Porque nada conhecia isso. Eu cresci, havia o Titim em Valência, um pouco mais gente havia conhece este Mano Garcia também, na Galícia, eu sei. E nada, e havia pouca gente, então a gente não conhecia isso. Então eu fui um dos primeiros a chegar aqui, hoje eu veio e uau, veio a hora. Há muitíssimos coaches e treinadores de MMA por todo lado. Há muitíssimos atletas, ha cambiado bem o panorama do MMA e agora mesmo estou dando uma entrevista
né, um canal que mola, que está sendo um trabalho com o MMA. Imagina, há meios, não, meios de comunicações que também estão tentando fazer o suyo, não, que para te ver a evolução do deporte em 10 anos ou 12 anos. Isso para nós outros é muito bom. Para todo deportista em geral, ainda mais o deportista de arte marcial. E o deporte em Madrid, há muito deportista bom em Madrid e em toda a Espanha, isso seguro. De as peleias que apelhado, não, tenido peleias duras, não, que antigamente as peleias eram um pouco mais, não agressivas, pero a regra é distinta, o material é distinto. Fíjate que a minha primeira peleia, eu pelei em 99, 2000, não? Então não havia guantilhas como há agora, enfim, não havia muitíssimas coisas que há agora. Havia uma regra, não havia os hábitos, era totalmente distinto. Então minha primeira peleia foi no ginásio, não, que aí eram 3 peleias no mesmo dia, nos pagavam um X dinheiro, que até hoje não cobrei esse dinheiro, né, que era para pagar algumas coisas que eu devia, e ao final não. Depois da segunda peleia, na verdade a primeira peleia profissional mesmo que eu pelei, foi num evento chamado Pro Fight, que era um primeiro evento que havia, que se permitiu hacerlo, fíjate, o primeiro evento que se permitiu hacerlo no sul de Brasil, vale, que não poderia falar vale tudo, só poderia falar MMA em qualquer entrevista. Então, também eu sou parte dessa história também no sul do Brasil. Eu fui um dos primeiros a pelear e me acordo que foi uma peleia bem sangrenta. Não havia este tema do peso, não. Então, eu pelei 86 quilos e ele pesou 92 quilos. Já era um pibe bem experiente, eu me acordo disso. E foi um peleão, na verdade, foi uma peleia muito sanguinária, que eu quase perdi a minha orelha, no meu ouvido desse, não é como ouvido nada. E foi uma peleia dura, muito dura, na verdade muito dura. Nós outros eram um pouco carentes de técnicas nessa época, não? Como toda cambiando. Então vocês imaginam, era uma brutalidade só. Éramos 2 ninhos jovens, não? Com muita ilusão. E me acordo que quando eu entrei no polideportivo para pelear, não havia nada. Não havia nada. Então até então eu estava bem, tranquilo e tal. Pero logo quando nos chamaram os outros a apresentar no ringue, nós chamaram os peleadores, que eu cheguei de ouvir, havia 3.000 e pico pessoas, e isso me põe frio. Eu digo, pero eu entrei aqui, não havia nada, e a hora é isso, fíjate. Pero ao mesmo momento que eu cheguei, entrei e subi, foi uma explosão de adrenalina. Uma explosão de adrenalina. O que é? Isto não há como explicar, né? Como explicar isto. Então, foi uma explosão de adrenalina, e eu queria aquilo ali. Eu queria ser isto, sim ou sim. Não? E me acordo que foi um peleão, foi uma peleia sanguinária, eu tomei um palição do princípio ao final, eu sobrevivi, estou aqui. E através dessa peleia logo consegui firmar um contrato com um outro evento, chamava Mecha World UFC, que era em Curitiba, onde saiu todos os peleadores, né? Enfim, todos os peleadores conhecidos aí. E pelei com o Rafael Tatu no Mecha 10. Também foi a primeira vez que fui televisionado para a Europa e a primeira vez também que me mimaram em vista pelear. Isso foi uma tortura, né? Pobre mimado. E também pensei tomando um palição. E logo de uma situação que estava na peleia, eu estava mal e digo, eu não posso perder essa peleia, não posso perder. Se eu perdo essa peleia, eu estou perdendo o aminismo. Então, não sei que saiu, que eu consegui sair daí. E eram 10 minutos o primeiro round, e os 2 de 5. Não era muito old school isso, era muito antigo. Enfim, e outras peleias também. Havia uma peleia também que eu fui em uma cidade que chama Pelotas, no sul, esse gracioso Pelotas, e já era 3 peleias no mesmo dia. Eu me acordo que eu ganhei a primeira, na segunda, e me acordo, cara, que na segunda peleia, se eu ganhasse a peleia, eu não ia sair daí. Me acordo muito bem desse. Estava eu fui só eu e um amigo que não entendia nada de peleia, pero nada. Eu só lhe disse, mira, te dou a toalha, tu limpa a minha cara e me dá água, nada mais. E ao final, sim, para sair daí foi complicado, foi bem complicado. Me acordo que foi complicado de sair desse sítio este. E são coisas que hoje não se vive, não, no MMA, ou seja, no Vale Tudo, eu que sei. E eu vivi isto, e eu sou muito grato a isto. E eu sou bem afortunado de estar nos sítios primeiros, por exemplo, eu fui um dos primeiros a chegar aqui, no sul do país eu fui um dos primeiros a pelear, fui um dos primeiros a viajar para fora do país. Eu, sabe, então um pouco de experiência eu tenho.
pero eu sou como uma pessoa normal, como outra pessoa normal. Pelear hoje não puedo mais, sinto muitas ganas, é verdade, pero a ver as condições não há como. Poderia pelear, obviamente sim, poderia pelear, pero para quê? Para matar meio com o outro, para provar o quê? Não tem que provar nada já, eu creio. Pero sim, me apetece pelear, eu que sei, jiu-jitsu, grappling, me apetece, sim, claro que sim. Não vou dizer que não vai pelear uma peleia de MMA amanhã, né? Sabe, pero pelear uma peleia de MMA sem ilusão de cinturão, de ganhar, de matar meio com o outro aí para dar um par de ossos e nada mais. Esculpir um par de dentes para fora e nada mais. Só isso. É o que é. Cara, treinador, coach, como a gente le gusta dizer, não? Eu, na verdade, eu me sinto afortunado por ser professor, não? Tentar orientar as pessoas a fazer as coisas bem. Eu creio que é uma responsabilidade muito grande direcionar uma pessoa como atleta ou como estudante de uma arte marcial, porque tem muitos valores, não involucra muitíssimos valores. Tu tem muitíssimo apreço às pessoas que tu treina também. Eu fui afortunado de ter pessoas, de criar pessoas, de ter pessoas de meu lado que han me escuchado ou em seu momento me han escuchado e eu que sei, minhas classes ou a maneira de falar e também han triunfado, não, entre comilhas. Tem muita gente conosco aqui no ginásio, pois no jiu-jitsu Pablo Estepa, o Mark, que são campeões europeus, e mais pessoas aí, a Dimitra, o Dorian, o Axel, há muitíssimas gente, não? Depois também no MMA e outros, o Jean-Claude, tem o Javier Fontes, que é uma marca aí na Espanha que todo mundo conhece, que foi um link em pessoa também, o Alex Sanz, muitíssima gente passou aqui, muitíssima gente. Eu não puedo falar todos tampouco porque não. E eu sei que muitíssima gente eu ajudei e também que outras pessoas também há frustrado. Não vou dizer que não há frustrado como treinador. Mas eu deixei muita gente por aí, né? Eu creio que hoje em Espanha ou até em Madrid mesmo, se há muito MMA, a culpa é minha, né? Muita gente que passou por mim, mano, ou passou por aqui, treinou comigo e hoje são professores, são maestros, querendo ou não querendo, gostando ou não lhe gostando, os outros são passados por mim, mano. Sim ou sim. Tenéis que, entre comillas, respeitar alguma coisa. Por mais que não lhe guste a minha pessoa, a arte marcial é uma coisa que sempre tem que respeitar. Vale? Então, se os outros viveram aqui também, vale, graças a mim. Han pagado sua mensalidade? Sim. Eu sou prestador de trabalho hoje? Sim. Han passado por aqui. Alguns que han acabado bem, outros não temos contato, outros acabado mal. Pois é assim da vida. Não estamos em acordo em todo, imagina-te. Não? Pero bueno, eu como treinador sou muito orgulhoso, eu sei que poderia ser um pouco melhor, não, em algumas situações. Eu também me queimo às vezes muitíssimo por situações fora do tatame e entro para dentro do tatame, sobretudo no MMA, que a disciplina não é a mesma de jiu-jitsu, tão pouco a mesma que o Muay Thai. O MMA cada vez mais está se independizando, não? Já é uma arte marcial quase que sola. Antes tu tinha que ter ex pessoas para tu treinar. Hoje um peleador de MMA por si só ele tem que saber todo, entre comilhas, todo, não? Um básico de todo, um pouco de suelo, ou um pouco de manos, um pouco de patada punho e perna, um pouco de derribos, um pouco de todo, não? Na verdade. Porque na verdade o que funciona no MMA é o básico de cada coisa, né? No boxeio tu pode ter uma combinação de 6 ou 7 golpes, não? MMA é um pouco complicado de combinar 6 golpes. Seria genial. Não, logo, se tu vai muito sendo luta, então tu tem que ter um pouco de cada coisa. O treinador hoje tem que estar apto, tem que estar muito apto a saber trabalhar o atleta em isso todo. Escute isso, nele todo, desde a cabeça, orientá-lo na cabeça, porque só quem pelhou sabe disso. Quem não pelhou, perdona, quem não pelhou não sabe o valor de fazer uma dieta, de perder peso, o valor de estar amargado em tua casa, querer comer algo, e logo tu vai pelhar por quantos? 500 euros. Se 500 euros não paga um dente, meu irmão, não paga um dente. E ele peleador é o postre da festa, vale? Pero bueno, isso já é em outro caso, isso já é outra parte. Enfim, então se o peleador tem que estar bem, sempre tem que estar bem. Pero se o peleador está bem, o professor também tem que orientá-lo. Buscar um professor bueno, há muita gente que sabe da classe de MMA. Pero que não sabe orientar o aluno em mentalmente, não, há muitos fatores que MMA hoje antigamente era um treinador.
Hoje é treinador de boxeio, aí um montão de coisa. Então, onde eu quero chegar como treinador, eu não me vejo ele super treinador. Eu sigo dizendo que eu sou um professor de jiu-jitsu, um professor de MMA, um professor de luta. A mim me gusta ser todo tipo de luta e me gusta respeitá-las todas. Não, então, eu creio que todo além disso, para tu chegar a algum sítio, tudo isso que eu falei se resume em duas coisas, cara. Respeito e disciplina. Se tu tens isto como atleta ou como ser humano, tu tens quase todo. Eu prefiro isso que dinheiro e princípios, que às vezes perdemos. Sim. As coisas são assim, eu vivo muita coisa no MMA. Pelo mesmo tempo, tampouco ostento isso, né? Porque eu vejo agora muita gente quizá não tem, né? Eu tenho consegui ser um montão de alunos, eu tenho minha história um pouco assim e tal, mas eu tenho mesmo. E aí gente que não há nada, não tem nada, e se queda vendendo aí uma gominola como se for eu que sei, sabe? Sei lá, né? E é isso, cara, é assim, é verdade, velho. Se quer marcar isso aí, é verdade. Há muita gente que não treina nada, que não hace nada e se vai de coach pelo mundo. Isso é muito complicado, isso tem que falar. É complicado tu dar classe para uma pessoa. É muito complicado dar classe para uma pessoa. Tu pode frustrar uma pessoa pro resto de sua vida. Se tu não estás pronto para pelear, pode pelear. Vale, e se não está pronto? E se tu mete uma pessoa a pelear e essa pessoa toma a curva de sua vida, imagina, tu frustra essa pessoa pro resto da vida. Sabe? Então, não é sair por el mundo aí dizendo sou coach de MMA. Não é assim, tu tem uma responsabilidade. Tu tem uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Essa folha, velho. Nós outros, a diferença entre MMA, o Vale Tudo em Brasil, isso é uma pergunta que me gusta. Sim, eu te vou dizer uma coisa. Os princípios do MMA no Brasil, que chama, como eu comentei antes, que não poderia falar Vale Tudo, que era MMA, eu me acordo na primeira entrevista que fui a dar, eu falei Vale Tudo. E ele pibe que estava atrás da câmera e disse assim, não habla Vale Tudo, é MMA. Me ouvidou, saía da boca automático, né? Então essa evolução que eu vi dele Vale Tudo ao princípio aí no Brasil, no sul do Brasil, foi justo quando eu cheguei aqui, 5 anos depois de eu cheguei. Parecia a mesma evolução. Lá as entrevistas, sobre o tema de eventos e isso. Sobre o tema de peleadores, te vou dizer uma coisa bem concreta que eu vejo aqui. Aqui é mais fácil de comias fazer um atleta do que em Brasil, pelas condições. O que passa? Quanto menos condições tens, mais duros te forja. Quanto mais condições tens, menos duro te vai forjar. Por quê? Aí já vem uma questão já mais psicológica, eu creio, eu não sou psicólogo tampouco. Pero, quanto mais duro é a tua caminhada, mais sede tens tu para chegar aí, não? Pero quanto mais fácil é, imagina um caminho, esse caminho. Se eu hago todo esse caminho para chegar numa ponta do outro, aí gente que já está aqui e chega aqui. Aí outro que faz toda uma volta e bum. Então eu creio que essa pessoa que dá mais volta, mais experiência, mais tal, eu creio que essa é a diferença que eu vejo. Por exemplo, eu vejo nesse momento, justo a hora, que Rússia vai dominar muitíssimo. Por muitíssimos fatores. Por quê? Vem de um país que é um país comunista, que todo mundo teria que treinar. Essa gente que está sobrando aí agora são filhos de padres comunistas que eram obrigados a treinar. Eram obrigados a treinar no comunismo. Ou não hacía luta, hacía boxeio. Se não hacía boxeio, hacía natação ou não sei o quê. Então, esses peleadores que estão aí agora, ganhando no Bellator ou belando no UFC, essa gente, esses russos, são todas sobra da União Soviética antiga, da segunda geração aqui dos padres, que lá sim eles respeitam seus padres. Lá sim eles têm uma disciplina, não? E eu creio que são uma sobra. Por isso que essa gente agora, eu creio que vai triunfar agora. Essa gente é a sobra daquela União Soviética, que era uma loucura aquilo. Não, era uma loucura. Tu tem que ser esse, tu tem que ser outro e tal. E eu creio que isso é a sobra disso toda hora. Porque agora, por exemplo, Croácia tem peleadores. Logo te vai a República Tcheca, há peleadores. Te vai a Rússia, há peleadores. Te vai na Geórgia, há um montão. Te vai a Azerbaijão, há um montão. Cazaquistão, Daguestão. Essa gente aí toda. Então, isso eu creio que era tudo União Soviética. Não entendo muito de política, mas eu creio que era tudo União Soviética. Pero eu creio que este é aí. Então, isto é um caminho
tem que pensar. Não é que tem que chegar aqui na Espanha, correr os ninhos, botar em uma montanha e deixar passar hambre. Não, não é isso. Mas tem que inculcar o que tem que ter? Disciplina. Se não tenho disciplina, não temos nada. Então, eu creio que esses câmbios do MMA, entre Vale Tudo e MMA, te lo digo, que antigamente o MMA, ele Vale Tudo era muito mais bruto, né? Era mais agressivo. Havia aquela imagem de, eu tenho que ser mais bruto, eu tenho que ser o mais feio, entre comillas, E eu creio que hoje não. Hoje tu tem que ser inteligente, tu tem que ser estrategista, o peleador tem que saber falar inglês, tem que saber quanto falar melhor, tem que saber aparentar-te bem, tem que saber estar bem aparentado, porque hoje tu eres uma máquina para vender, é um business, hoje. Então, a pessoa, quanto mais autêntica és, ou tu eres muito autêntico, como os irmãos Dias, que são puro e duro, ou tu tem que ser estilo Conor McGregor, né? Esse ator irlandês que ha triunfado, não? Le gusta ou não le gusta, é triunfado esse senhor, não? E eu vejo que os câmbios são estes. Não! Chute, Aí. Passa agora, agora trabalha aí. Cabeça, trabalha agora, dá umas marretadinhas na cara dele. A ver, o Conor McGregor é uma incógnita, porque é um senhor muito inteligente. Eu, quando fui na Irlanda com o Albert, quando o Albert pelou na Irlanda, nós hemos conhecido algumas pessoas aí que têm um contato com sua irmã. E digo que ele era um ninho normal e corrente, que estava como todo ninho, né? Que não havia uma especialidade e tal. Ele era muito predestinado, ele tinha muita ilusão, não? E também eu creio que também tem sua pareja também, que mira, tu que estava com... Isso também influencia muito, não? Tem uma pessoa que está do teu lado e trabalha a tua imagem, não? Sabe vender a tua imagem, sabe depois oferecer a tua imagem. Conor McGregor, há muitos fatores, né? É irlandês, ele gosta de pelear, está com seu padre na cabine telefônica. Ele vindo para bem? Sim. Não podemos dizer que não. O MMA, a partir disto, se quedou muito mais vistoso? Sim. A Avenida para mal? Também. Por suas coisas que lá hacen. Mas eu creio que todos hacen isso. O que passa é que ele está na vitrina agora mesmo. Então, todas as câmeras apontam a ele. Não? Ele é, como se diz, ele é o clavo mais alto dele que vai bater. Não? Então, se tu vai correr o martilho e vai bater, tu vai bater no clavo mais alto. Não? Então, é ele que vai. Então, ele está por bem e por mal. Pero, queira ou não queira, esse senhor, para nós outros do MMA, sim, ele melhorou. E eu creio que não é essa pessoa que lhe passa e tal. Eu creio que também vem essa evolução de quando tu ganha pasta, tudo é novo em tua vida, não? Então, os 2, 3 primeiros anos dele, eu creio que vinha nessa arriba com o dinheiro todo que tinha. E a hora eu creio que ele, deu uma apaziguada e disse, mira, para que eu tenha isso, eu tenho que pagar. E eu tenho que pelear. Não? Então, quanto mais tens, mais vai gastar. Creio eu nunca tenho pasta, né? Eu sou um pardilho qualquer, pero eu creio isto. Pero é um peleador bueno? Não se pode dizer que não seja um peleador bueno. Le gusta treinar? É um peleador bueno. Le gusta treinar? Se vê que le gusta treinar. É um bom boxeador? Sim. Tem seus falhos, como qualquer um, em luta ou em jiu-jitsu. Sabendo que jiu-jitsu é difícil de aprender um dia. Qualquer arte marcial é difícil de aprender muitas vezes em 2 ou 3 anos. Tem muitas sensações, a arte marcial tem sensação. Tem a técnica, tem as técnicas em si, tem a movimentação, logo vem a sensação. As sensações de tocar, derribar, que sabe eu vou derrubar uma pessoa de uma maneira, que sabe mesmo derribo você ter assim uma transição de outra maneira. Então tem que saber fazer isso, não? E eu creio que a hora mesmo ele está pensando mais a ser outras coisas e tal, abrindo cabeça, pero sim que é uma pessoa peculiar, velho, muito peculiar, que vai te botar na tua cabeça. Um detalhe cambia muitíssimas técnicas, pero uma técnica nunca vai cambiar um detalhe, velho. Primeiro, cara, eu viver das artes marciais, ou seja, do jiu-jitsu, enfim, artes marciais. Tu tem que viver para ela. Eu vivo arte marcial, não vivo dela, vivo para ela. É um amor condicional que eu tenho, total. Não, mola. Se emociona porque se emociona, não? Eu com arte marcial,
segundo. Vale, tranquilo. Não é problema. A arte marcial me forjou muitíssimo. Minha vida. Eu vivi disto, passei muita dificuldade para viver disto. Muitíssima gente me comentou que isso não ia funcionar. He perdido muitíssimas pessoas de meu lado. He deixado muitíssimas pessoas atrás. He deixado erros, de família, he perdido amigos, conquistado outros, he conhecido gente, he conhecido países. E é tudo para mim. Eu foi como se fosse uma pessoa que está sempre para mim, que está sempre aí. E é a única pessoa, não, a arte marcial que nunca vai me falhar. Passei muita dificuldade, muitíssima dificuldade por dar uma classe. Até hoje eu passo muita dificuldade com algumas coisas, né? Pero amo o que hago. Eu creio que se perder isto, eu me perco, na verdade. Se eu perco a arte marcial, se eu não puder ser isto, não me veio. Na verdade, não me veio sem ser isto. A mim me gusta el ver o aluno chegar, el cambio do aluno, da pessoa, do estudante, a disciplina, quando ele chega gordo e adelgaça, quando ele se forja mais como homem, como mulher, como ser humano em geral, quando ele chega aqui de uma maneira um pouco triste ou sem motivação nenhuma e logo se vem arriba, não? Muitíssimas coisas. Então, isso para mim é o que mais me llena todo. Não é o dinheiro. Eu não penso nisso. Não penso em ser rico com esse deporte. Muito complicado ser rico com esse deporte. É um deporte que tem muito cacete. Eu creio que tem mais a oferecer do que a ganhar, na verdade. Podemos educar muitíssima gente. Eu creio que podemos mobilizar muitíssima gente. E com o deporte, nós podemos acercar melhor as coisas, não? Ensinar mais, dar mais disciplina. Porque é mais fácil um professor de arte marcial, uma pessoa escutar um professor de arte marcial, do que muitas vezes um professor de instituto. Se tu pergunta a um professor de instituto a uma pessoa, às vezes ele se olvida. Pelo tu pergunta do professor de arte marcial, ele não vai se olvidar. Ele vai dizer, meu professor de boxeio, ele tal, não, este tal, o Rosso, o Manolo, o Rosso Valenciano, o Gero Garcia, o Pablo Navasquez. A gente não se olvida, porque os professores são peculiares, nós outros somos peculiares. Temos nosso ponto de loucura, nosso ponto de debilidade, temos nossas debilidades, por mais que nós outros forjamos uma pessoa dura, somos ser humano. Nós outros não somos super-heróis. Nós outros temos que pagar nossas deudas, nós outros temos erro, nós outros choramos, nós outros temos nobel mulher, temos tudo como uma pessoa normal. Não somos super-heróis. Nós outros temos que trabalhar, nada cai para nós outros. Não somos deuses do Olimpo, não somos isto. Isso não existe. Se existe, perfeito, pero agora mesmo temos que aceitar. Então, o deporte me ensinou todo que eu sou, todo. Eu sei que eu poderia conhecer mais coisas, pero eu me quedo com isto, nada mais. O deporte, contato, arte marcial, todo deporte, pero isto, cara, nada mais. Esse é meu ponto, pá. Tudo, arte marcial é tudo para mim. Então, chicos, muitíssimas graças por ter vindo aqui, não? Deu uma entrevista um pouco de mim. Nós outros estamos aqui no Tatame Esfera. Podeis buscar no Instagram aí, Tatame Esfera, que está aí. Depois tem a Damas também, Cabeça Team. E Joe, Valdir Cabeça. Se vocês querem acessar alguma coisa, querem falar comigo ou querem vir provar uma classe e tal, aqui estou. Padrioto 54, Madrid, Espanha. Vale? Muitíssimas graças e que aproveitais a entrevista e seguimos no mundo e que seguis fazendo entrevista para evolucionar o deporte. Muitíssimas graças. Valeu.